Olá pessoal, continuando nossa aula da unidade 3, hoje nós vamos falar sobre competências e habilidades, né? A gente, em algum momento da nossa graduação, a gente escuta falar sobre isso. Você vai desenvolver habilidades nos alunos, competências, mas isso precisa estar claro para a gente, né? Do que se trata, o que é competência e o que é habilidade. Quem já teve contato com o documento da BNCC, da Base Nacional Comum Curricular, percebe que os conteúdos de ciências, de matemática, todos os conteúdos do currículo básico, eles estão ali divididos em competências e habilidades. Particularmente a química, que está dentro das ciências da natureza e tecnologias, ela tem três competências, né, e dentro delas várias habilidades. E aí a gente precisa compreender o que é competência. Se eu quiser em uma aula desenvolver uma competência no meu aluno, como que eu posso pensar isso? Quais habilidades eu preciso desenvolver antes para o meu aluno desenvolver uma competência? Aí isso que precisa ficar claro, né? Qual é a diferença de competência e habilidade? Eu sempre uso a analogia da gente aprender a dirigir um carro, né? Eu sei dirigir carro, então eu sou competente para dirigir. E não foi eu que disse isso, foi o Detran que me deu, né, possibilitou que eu tirasse a carteira através de avaliação, olhando as minhas habilidades, avaliando, e aí eu posso dizer que eu sou competente na direção de carro. Mas para eu dirigir um carro, eu preciso de algumas habilidades, né, como por exemplo, ter noção de espaço, é uma habilidade, saber manusear o câmbio de marcha, né, saber dar a seta, é, ter domínio dos retrovisores. Então, essas são habilidades que somando, habilidades, né, únicas que somando me faz ser competente em alguma coisa. Então, é nesse formato que a gente tem que pensar competência e habilidade, né? Eu comecei a fazer Muay Thai, por exemplo, eu tenho umas 2 semanas. E aí, para eu ser competente, para eu ser um lutador, eu preciso de várias habilidades que eu nem sabia que eu precisava. Então, eu preciso ter equilíbrio, eu preciso ter coordenação motora. Isso são algumas habilidades que eu preciso trabalhar para eu construir essa minha competência. E aí, dentro no campo do ensino e aprendizagem, além dessas habilidades, a gente tem que pensar também conhecimento e atitude, né? Então, além das habilidades psicomotoras, eu tenho que conhecer os conceitos e também tenho que refletir as minhas atitudes e valores. Percebe que está tudo se casando nessas três ideias, né? E dentro da base comum curricular, como eu falei, ela traz aí dentro da ciência da natureza e suas tecnologias para o ensino médio essas três grandes competências. E aí eu deixei também para vocês, já tem o documento inteiro, né, da BNCC de todas as áreas, mas eu deixei aí o recorte somente das ciências da natureza e suas tecnologias, onde a química está inserida. Então, para o plano de aula de vocês, vocês vão precisar analisar isso, tá? Para o plano de unidade, perdão. E aí dentro de cada uma dessas competências tem as habilidades. E essas habilidades elas possuem um código. E aí eu coloquei aqui só para a gente entender esse código, né? Então primeiro vai ter EM, que está relacionado com o ensino médio, né? 1 e 3, aí vem EM de ensino médio, 1, 3, que são os anos do ensino médio, né? Primeiro, segundo e terceiro, ou seja, vai do primeiro ao terceiro. Aí vem a sigla da grande área, né? CNT, que é Ciências da Natureza e suas tecnologias. 2, que está se referindo a uma das três competências, no caso a competência 2, né? Se fosse a competência 1, ia ser o número 1, competência 3 ia ser o número 3. E qual é o número da habilidade? Lembra que dentro de cada competência tem várias habilidades. Então, essa em específico é a habilidade número 6. Então, a partir desse código, eu consigo identificar qual é. Por exemplo, dentro da habilidade 1, olha o que nós temos aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. EM, ensino médio, primeiro ao terceiro ano, ciências da natureza e suas tecnologias, competência 1, habilidade número 1. Aqui eu vou ter habilidade 2, habilidade 3 e etc. E aí vocês vão dar uma olhadinha depois nesse documento com calma, lendo todas as habilidades. A mesma coisa para competência 2, com várias habilidades diferentes, e a mesma coisa para competência 3, com várias habilidades diferentes. Bom, e aí qual é a nossa avaliação para essa unidade? Então tem material aí legal para vocês lerem sobre isso, tá bom?
E aí vocês vão escolher um conteúdo da química que é abordado no ensino médio. Eu coloquei alguns exemplos aí, mas né, tem muitos. Aí, cinética química, por exemplo, ligações químicas, radiação, hidrocarbonetos, equilíbrio químico, ácidos e bases, funções inorgânicas, funções orgânicas. Gente, vocês vão pensar termoquímica, eletroquímica, enfim. E aí vocês vão elaborar um plano de unidade que eu já deixei também o modelo para vocês lá, tá bom? Tá um modelinho no Word, com no máximo 3 aulas para abordar esse conteúdo. Então, você vai escolher, por exemplo, ligações químicas. Então, na aula 1 eu vou falar sobre ligações iônicas, na 2 sobre ligações covalentes, e na 3 eu vou fazer um experimento, enfim. E aí esse é o modelinho que eu deixei para vocês no Word, tá? Para vocês preencherem e me devolverem aqui lá na plataforma, né? Aqui na plataforma, em PDF, tá bom? Aí vocês vão descrever a disciplina de vocês, que é a química, já está aí, a turma, então qual é aquele conteúdo, o conteúdo que você escolheu é referente a qual série do ensino médio, o nome de vocês, a unidade, que é o conteúdo que vocês escolheram para trabalhar essas aulas, e aí você vai elaborar um objetivo geral, né, lembrando da taxonomia de Bloom, uma competência da BNCC que mais se encaixa com o seu conteúdo e habilidades, que pode ser mais de uma, tá bom? E aí no caso aqui você pode colocar só o código da habilidade, não precisa colocar ela inteira. E aí você vai colocar quais são os conteúdos que vão abordar em cada uma das aulas, dentro daquele grande conteúdo, né? Por exemplo, hidrocarbonetos. Primeira aula eu vou fazer uma atividade para ver o que os alunos sabem. Na aula 2 eu vou fazer uma montagem com modelos moleculares. Na aula 3 eu vou trabalhar nomenclatura. Enfim, cada conteúdo, cada dia vai ter um conteúdo específico. A mesma coisa para os objetivos. Cada aula vai ter um objetivo específico, tá bom? Aí lembrando lá da taxonomia de Bloom. Aqui vocês vão descrever os procedimentos, ou seja, cada aula detalhadamente, né? Vou iniciar a aula trazendo um vídeo, vou iniciar a aula fazendo questionamento, vou dividir a turma em grupos, vocês vão descrever detalhadamente aqui no procedimento. E por fim, a avaliação para cada uma dessas aulas. Então, na primeira aula, eu vou avaliar a participação dos alunos, eu vou passar um questionário, eu vou fazer uma ficha de atividade, eu vou analisar uma produção textual, né? Enfim, vocês vão usar a criatividade docente de vocês. Lembrem que nos procedimentos, em algumas dessas aulas, eu preciso utilizar alguma abordagem que a gente viu lá na unidade 1, tá bom? Então, eu posso utilizar a experimentação, posso utilizar atividades investigativas, eu posso utilizar a abordagem CTSA, eu posso utilizar um estudo de caso, enfim, muitos outros que vocês com certeza já ampliaram os estudos de vocês, tá bom? A mesma coisa para os recursos didáticos que a gente discutiu na última unidade, né? Então, tragam aí quais são os recursos didáticos que vocês vão utilizar. Um jogo, modelos moleculares, vídeos, música, enfim, o que vocês vão utilizar de recurso e as referências bibliográficas utilizadas, né? Vocês com certeza vão fazer uma busca aí por artigos, livros e etc. Aí algumas observações. Atente-se aos objetivos voltados para o aluno, né? Então, nada de objetivo, vou realizar uma aula expositiva. Não, é voltado sempre para o aluno. Então, o que meu aluno vai desenvolver, o que eu quero que meu aluno atinja de objetivo ao final dessa aula. Quero que ele compreenda, né? Quero que ele entenda, identifique, elabore. É importante utilizar os diferentes tipos de conhecimento, procedimental, atitudinal e conceitual. Então, nada de objetivo só de entender, compreender, né? Conceituar, isso tudo é voltado apenas para o conceitual. Eu tenho que ter aí diferentes objetivos. Vocês têm 3 aulas, vocês podem desenvolver diferentes objetivos nessas aulas, tá? Também para o procedimental e também para o atitudinal. Isso vai ser um ponto de avaliação. Descrever nos procedimentos as informações mais importantes, como eu falei para vocês, destacando, opa, tem um errinho aqui, mas destacando as metodologias, estratégias e como serão utilizados os recursos didáticos. E deixar claro também o tipo de avaliação, tá bom? E aí deixo aberto o fórum da nossa unidade, onde você vai descrever nesse fórum qual é o conteúdo de química que vocês escolheram para elaborar. Então, eu escolhi eletroquímica. E compartilhe o porquê dessa escolha.
né? Então, é um assunto que eu domino, que eu tenho afinidade, ou é um conteúdo que eu não vi no meu ensino médio e eu vou propor algo legal, ou é um conteúdo de um artigo, ou é algo que, né, eu gosto de desenvolver, enfim. E aproveitem também para tirar as dúvidas sobre a unidade e sobre a avaliação também nesse fórum, né? Eu estou sempre de olho, então assim que vocês colocarem lá, vou responder o mais breve possível, tá bom? Então fico no aguardo da participação de vocês e da avaliação, da atividade avaliativa. E a gente se vê na próxima unidade. Obrigado, gente. Bons estudos.